Olá, pessoal! Hoje, então, nossa primeira aula do treinamento Segurança na operação de empilhadeiras. Mais que mover cargas, movemos responsabilidade. Então, todo colaborador que trabalha operando uma empilhadeira precisa ter o treinamento, ok? O meu nome é Carla Freitas, sou engenheira de segurança do trabalho da Multiambi e estou aqui hoje para conversarmos, porque qualquer pessoa pode dirigir uma empilhadeira, porém, somente peritos podem fazer isso com segurança. Então, todos os trabalhadores, todos os colaboradores de uma empresa, onde tem esse equipamento, onde tem uma empilhadeira, os colaboradores precisam fazer o treinamento. O objetivo desse treinamento é capacitar os colaboradores sobre os riscos, cuidados, procedimentos seguros na operação da empilhadeira, reduzindo com isso o número de acidentes dentro de uma empresa. E preservando a integridade física das pessoas que trabalham nessa empresa. Não só a integridade física das pessoas, mas também a carga e os equipamentos da empresa. O principal de se saber hoje, quando a gente vai falar de empilhadeira, é a importância da segurança no trabalho. Depois disso, a gente tem que pensar, né, muito na responsabilidade que um operador de uma máquina tem. Qualquer máquina, empilhadeira, ponte rolante, enfim, não importa a máquina que vocês estão operando. A responsabilidade de vocês é muito grande, porque vocês estão com um equipamento ali que pode causar um acidente e acabar prejudicando a integridade física de alguém. É importante vocês conhecerem as estatísticas de acidentes do trabalho, tá? Nós já vamos falar disso. Por quê? Porque hoje no Brasil, de 2012 a 2022, foram registrados 27.500 acidentes envolvendo empilhadeira. A causa desses acidentes normalmente é negligência do operador, falta de treinamento desse operador, ele não está capacitado para trabalhar com essas máquinas e não seguir protocolos de segurança. Tá? Hoje a gente está aqui para apresentar para vocês quais são os protocolos de segurança do trabalho para operar uma empilhadeira. Falando ainda de estatística, em resumo de números, tá? Hoje no Brasil se registra 200 incidentes por dia envolvendo empilhadeira, em torno de 7,5 acidentes diários envolvendo empilhadeira, tá? Em torno de 200 acidentes por mês, tá bom? O que é uma empilhadeira? Antes de nós falar, né, de legislação, de qualquer assunto relacionado a isso, primeiro a gente tem que entender o que é uma empilhadeira. Empilhadeira é um veículo autopropelido, com 3 rodas pelo menos, tá? E ele foi projetado para quê? Levantar, transportar e posicionar materiais. Jamais se usa uma empilhadeira para projetar, transportar ou posicionar pessoas. Para isso existem outros equipamentos. Depois nós vamos falar deles também. Continuando falando das empilhadeiras, tá? A gente classifica as empilhadeiras quanto à propulsão, tá? Qual é o combustível dessa empilhadeira? Ou ele é gás, GLP, normalmente aquele cilindro de 20 quilos, ou ele é a diesel, né, o equipamento a diesel, ou ela é um equipamento a gasolina, ou hoje em dia a gente já vê bastante por aí as empilhadeiras elétricas também. Então, a classificação de empilhadeiras quanto à propulsão pode ser elétrica, a diesel, a gás ou a gasolina. A classificação das empilhadeiras, então, quanto ao posicionamento da carga, tá? A empilhadeira pode ser lateral, posicionamento lateral, ou posicionamento frontal a contrapeso, ok? Dependendo o tipo de ambiente que eu tenho ali a questão de precisar de um determinado equipamento de acordo com aquele espaço aonde eu preciso operar ela, utilizar ela, tá?
O operador de empilhadeira, o que ele precisa, tá? Ele tem que estar capacitado e autorizado pela empresa, tá? Depois desse treinamento, a empresa faz um documento formal autorizando o funcionário, aquele colaborador, vocês, a operar a empilhadeira da empresa. Tem que ter um atestado médico de saúde ocupacional, o teu ASO, tá? O teu atestado, aquele que tu vai lá, faz os exames. Não é só exames clínicos que se faz para operador de máquinas. Tem que fazer o clínico e exames complementares, isso de acordo com o PCMSO da empresa, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é elaborado pelo médico do trabalho da empresa, contratado pela empresa, que vai definir quais exames vocês precisam fazer complementar para poder operar a máquina empilhadeira, ok? Então, o médico define os exames. Vocês fazem os exames, estando apto, a gente faz o crachá de vocês, tá? Daí, todo operador de empilhadeira tem um crachá, que fica em lugar visível, tá? Onde tá ali escrito que ele é operador, tá autorizado, tá capacitado, tá apto para operar a empilhadeira. O exame médico tem validade de 1 ano, então o teu crachá tem validade de 1 ano de acordo com o teu exame médico. E tem que ter também esse operador o conhecimento da norma regulamentadora, a NR11, que fala de movimentação de cargas. E além da NR11, falando agora um pouquinho de legislação, existe uma NBR, Norma Regulamentadora Brasileira, que é a 11.153, que também estabelece os cuidados, tá? O que é exigido para quem vai movimentar cargas. Então, operador, são 4 coisas, tá? Vamos relembrar aqui. A função, operador de empilhadeira, isso tá na tua carteira. Mesmo aqueles colaboradores que não são operadores de empilhadeira, mas eventualmente operam uma empilhadeira, eles têm que ter esse treinamento. Tem que estar com a saúde ok, então tem que fazer o exame médico e estar apto para aquela atividade ali de operar aquela empilhadeira. Tem que receber esse treinamento, tá? E tem que ter o crachá de identificação. Então são 4 coisas. É treinamento, crachá, exame médico e a função definida dele, tá? Aqueles que é operação eventual, daí usa crachá também quando estiver operando a empilhadeira, porém está escrito ali que é um uso eventual, ele não é, a função dele não é operador de empilhadeira. Uma pergunta que sempre me fazem, acredito que seja dúvida de vocês também, é com relação a ter carteira de motorista. Não é obrigatório para um operador de máquina ter a carteira de motorista. A carteira de motorista é para dirigir veículos que andam em vias públicas, ok? Porém, se essa empilhadeira, tá, vai sair do pátio da empresa e vai até algum lugar que vai passar por uma via pública, daí vocês têm que ter carteira de motorista. Cuidem bem disso, gente, porque é bem perigoso o trânsito de máquinas em vias públicas, tá? Tem algumas vias que até é proibido o trânsito de equipamentos e máquinas. Só se ele estiver em cima de um equipamento que é um veículo autorizado para estar transportando aquela máquina ali por uma via pública, ok? Mas se acontece, às vezes acontece, principalmente assim em empresas como madeireiras, né, materiais de construção, de tu vai carregar o caminhão ou descarregar um caminhão e tu acabar indo na calçada, tu acabar frequentando ali uma parte da via para fazer uma manobra. Se vocês vão fazer esse tipo de coisa, vocês têm que ter carteira de motorista. Porque o que acontece? A polícia pode, né, militar, rodoviária, enfim, o que estiver atuando naquela via, pode ir ali e notificar vocês e autuar o equipamento, a empilhadeira, mesmo não tendo placa, né, junto ao departamento de trânsito, mas pode ir ali e autuar por estar transitando irregularmente na via, se vocês não tiverem carteira de motorista, tá? Então é importante lembrar disso, é um detalhe aí muito importante, ok? Bom, por hoje é só e eu espero vocês na próxima aula. Obrigado. Se ficarem com alguma dúvida, coloque aqui abaixo nos comentários que a nossa equipe entra em contato e resolve essa questão da dúvida de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês.